11 horas 32 minutos. 11 horas e 32 minutos, 26 graus e 1/10, 75% a umidade relativa no ar. Estamos com o programa Primeira Hora, transmitido para toda a região centro-sul do Rio Grande. E agora, como nós tínhamos anunciado, nós vamos ao Amazonas. Nós vamos à cidade de Manaus, onde a repórter Ana Maria Reis, da Rádio Rio Mar, nos atende muito simpaticamente. Ana Maria, muito bom dia. Oi, muito bom dia a todo mundo que está acompanhando. Agora a gente fala da redação da nossa rádio, mas ainda há pouco a gente estava na rua, verificando certo o que está acontecendo aqui na cidade de Manaus. Estávamos nos pronto-socorros, no serviço de pronto atendimento, na base aérea de Manaus, que é de onde saiu hoje de manhã 9 pacientes, são os primeiros 9 pacientes que estavam internados em unidades de saúde aqui de Manaus e foram levados para Teresina, no Piauí. É uma força-tarefa para tentar desafogar os leitos de hospitais aqui na capital. São 235 pacientes ao todo que vão ser transferidos e hoje os primeiros 9. Em uma aeronave da Força Aérea Brasileira, eles levam 9... a princípio eram 13 pacientes que seriam levados hoje de manhã nessa primeira aeronave, só que aí somente 9 conseguiram ser estabilizados e foram levados, né? Os outros 4 precisaram, infelizmente, voltar para as unidades de saúde aqui em Manaus até tentar fazer uma estabilização. É que eles não podem transferir, né? Não é uma aeronave que tem capacidade de UTI para transferir esses pacientes e, por esse motivo, eles precisam estar em uma situação estável. Dependem do oxigênio ainda, levam o oxigênio do lado, mas precisam está em uma situação razoavelmente tranquila, né, que são os 235, para conseguir fazer essa transferência. Ainda hoje deve sair a segunda aeronave com outros pacientes também, tem aeronaves particulares que vão somar ao todo 235 pacientes internados hoje que vão para outras regiões, para outros estados, Maranhão, Rio Grande do Norte, Goiás também devem receber pacientes aqui de Manaus. Ô, Ana Maria, primeiro agradecer muito a tua presença conosco aqui, que a gente fala de Manaus, fala do Amazonas e parece tão distante, mas o problema é tão parecido com o que muitos outros estão enfrentando em caso de pandemia. Essa questão do oxigênio, a informação que tem que há 2 semanas atrás já havia rumores, já havia informações de que poderia haver isso. Conta para nós essa dificuldade que está tendo o Amazonas de produção e de recebimento de oxigênio para atender essas unidades de tratamento intensivo, como também os demais hospitais. Nós temos o Polo Industrial de Manaus, é o maior da América Latina. Só que tem uma produção média da maior empresa que fornece oxigênio para os hospitais, que é a White Martins, e de outras empresas também, são cerca de 20 ao todo, incluindo as pequenas, de 28 mil metros cúbicos de oxigênio por dia. Sim. Só que no primeiro pico da pandemia, quando a gente estava lá em março, em abril, a média diária, o pico diário de consumo de oxigênio nos hospitais chegou a 30 mil metros cúbicos por dia. Sim. Então, ainda naquela época conseguiu suprir a demanda. Só que houve um aumento agora nesse segundo período, a partir do final de dezembro, de uma demanda muito maior de oxigênio. A gente está com uma demanda de mais de 70 mil metros cúbicos por dia de oxigênio. O próprio ministro da Saúde, quando veio aqui nessa semana, falou que era uma demanda impossível, né, de vencer, porque se as empresas fabricam 28 mil metros cúbicos, a gente precisa de 70 mil. Considerando que uma balsa que vem, se vier trazer, as balsas que vêm trazer de outras regiões, por meio dos rios, né, que são as nossas estradas, isso demora dias. Tem a possibilidade também dos voos da Força Aérea Brasileira, como aconteceu hoje. Chegou uma carga de oxigênio durante a madrugada. Só que imagina mais ou menos 6 mil metros cúbicos que essa aeronave, a maior aeronave que a Força Aérea dispõe, consegue trazer 6 mil metros cúbicos. Ainda assim, não é o suficiente. Sim. Então, é muito maior o que a gente precisa hoje. O governo disse que foi uma demanda inesperada, só que há 2 semanas, cerca de 2 semanas, que nós estávamos na saída de 2 dos hospitais maiores que tem aqui em Manaus. O maior hospital é o 28 de agosto, que é um pronto-socorro, e um outro hospital que fica na Zona Leste, que é o Platão Araújo. Há 2 semanas, nós já flagramos que um paciente chegou em uma ambulância do SAMU
para ser socorrido no Hospital Platão Araújo, e o hospital não tinha mais o oxigênio, não tinha o cilindro de oxigênio. Naquela época, o governo não falou a respeito dessa possível escassez, foi falar poucos dias depois, no último fim de semana, e ontem de forma mais clara, falando sobre o desabastecimento. Então, há 2 semanas, a gente já via na porta dos hospitais que isso estava começando, porque a ambulância do SAMU que levou esse paciente teve que deixar o cilindro de oxigênio da ambulância, deixou a maca e todos os outros equipamentos que a ambulância do SAMU tinha nesse hospital, porque o hospital não tinha mais para atender essas pessoas por causa da alta demanda. Então, o que a gente estava ouvindo ainda há pouco, o pronunciamento do Dom Leonardo Steiner, que é o arcebispo metropolitano de Manaus, sim, cobrando de que a gente cobre apoio das pessoas, sim, para que mandem oxigênio para cá, só que, ao mesmo tempo, cobrar que as autoridades tenham, que o poder público tenha resposta mais rápida, mais ágil. Sim. Porque se a gente já flagrava há 2 semanas que o hospital não tinha oxigênio para essas pessoas e estava precisando do cilindro do SAMU, então alguma coisa já estava acontecendo. Sim, já estava. Na semana, o governador já fez um pronunciamento falando que a situação era crítica e que as empresas tinham declarado que não tinha condições de fornecer o oxigênio em quantidade suficiente que o Estado estava demandando. Sim, Ana, então, aqui eu vi uma matéria de Manaus agora, que a Polícia Militar, Secretaria de Segurança Pública, numa denúncia anônima, flagrou uma empresa ou um caminhão onde tinha reserva de oxigênio que estava em determinado lugar incerto lá. E confirmaram que tinha oxigênio guardado num depósito. Confirma isso aí, Ana? Confirma. Segundo o dono dessa carga, né, a pessoa que foi detida, foi levada para a delegacia que estava com essa carga, ele falou que vende oxigênio e estava transportando porque ele estava com medo de ser roubado no estabelecimento dele. Entendi. Então, ele transportou e ia levar para outro lugar com medo de ser roubado. A questão é que ontem mesmo nós fomos para a porta de uma das empresas que fabricam oxigênio aqui em Manaus, que produzem gás, e estava uma fila enorme de carros, de pessoas, de famílias desesperadas, tentando comprar diretamente dessa empresa o oxigênio, porque o Estado não estava fornecendo mais, e essa empresa estava oferecendo ali uma quantidade reduzida, abastecendo alguns cilindros de pessoas, de famílias que estavam de forma individual, tentando comprar o oxigênio. Sim. Hoje a mesma situação, hoje de manhã, num serviço de pronto atendimento, muitas pessoas infelizmente morreram, que isso, infelizmente, é uma cena que começou ontem e hoje está se repetindo hoje de manhã, porque as pessoas morrendo asfixiadas porque não tinham mais oxigênio, as famílias que tinham condições de comprar e conseguiram apelar e comprar diretamente dessas empresas um cilindro pequeno de oxigênio para garantir mais ou menos a estabilidade desse familiar, essas pessoas estão tentando manter nos hospitais, estão conseguindo manter o seu parente vivo. Mas que coisa, né, Ana? Não, eu fico imaginando, tentando imaginar a situação de pacientes dentro do hospital vindo a óbito por falta de oxigênio. Deve ser cruel a cena da família, dos enfermeiros, dos médicos, de vocês que estão fazendo a reportagem, né? É uma coisa que quase que não se acredita, né, Ana? É sem precedentes, porque infelizmente a gente não tem o que fazer, a gente não tem o que falar, porque a gente vê os cilindros vazios, centenas de cilindros vazios nas portas dos hospitais, aguardando um socorro, aguardando que seja reabastecido. As famílias desesperadas, porque o médico vai fazer o quê? Ele fica ali tentando reanimar o paciente, tentando, que eles chamam de ambusar, né? Que é um procedimento que eles ficam ali ambusando o paciente, tentando fazer com que ele sobreviva, mas infelizmente sem o oxigênio, que a gente está numa pandemia de uma doença, sobretudo respiratória, Covid-19, que ataca o sistema respiratório das pessoas. E não tem o principal, que é o oxigênio. É uma situação dramática. Aí tem outra questão também. A aeronave que chegou hoje de madrugada na base aérea tem um período para que retire o oxigênio da aeronave para abastecer a White Martins, que é a maior empresa que distribui para os hospitais de Manaus. Então, hoje de manhã, tinha unidade de saúde que já tinham conseguido abastecer uma quantidade, só que com uma certa redução, um certo contingenciamento ainda, só que outras não tinham absolutamente nada de oxigênio e as pessoas, infelizmente, estavam morrendo.
É porque esse procedimento, até retirar a carga da aeronave da FAB e transferir para o veículo da White Martins para os cilindros, são 8 horas. 8 horas. Mas não, 8 horas esse procedimento acontecendo. A distribuição da White Martins para os hospitais, até que ela é rápida. Só que o procedimento para sair da aeronave para ir para esses cilindros que vão ser distribuídos são 8 horas de duração. Então, tu vê que coisa. A gente não tem ideia, né? Estamos falando com a Ana Maria Reis, da Rádio Rio Mar, direto de Manaus. Não, e provavelmente eu fico imaginando assim que desses caminhões deve ter escolta da polícia para poderem ser mais rápidos no deslocamento, porque nós estamos falando de minutos para manter viva alguma pessoa, né? Ana, como é que está sendo? A gente, pela grande imprensa, a gente fica sabendo assim da quantidade de óbitos diários aí em Manaus. Como é que está essa semana? Como é que foi aí? Aumentou o número de óbitos diários aí? Como é que está isso aí? O maior da história. Ontem a gente teve o registro de 186 sepultamentos em Manaus. Anteontem, 198, que foi o maior número desde o início da pandemia. Sucessivamente, a gente tem registrado recordes de sepultamentos. O número de sepultamentos em Manaus é considerado o principal índice para avaliar a situação da pandemia aqui na capital, porque a gente tem uma média diária de 30, antes, sem pandemia, quando não tinha coronavírus, 30 pessoas eram sepultadas na capital, e a gente chegou ontem a 186, a esse número. No primeiro pico, no mês de maio, também no mês de abril, o recorde havia sido de 160 sepultamentos. Houve também 144, que foi ali no finalzinho de abril, no dia 26 de abril, só que teve um dia, só foi inclusive divulgado esta semana, teve um dia que registrou 167 sepultamentos, e anteontem nós tivemos 198. Uma boa parte dessas pessoas, dessas vidas que nós estamos perdendo aqui em Manaus, mais de 20, pelo menos, todos os dias, são pessoas que estão morrendo em casa, que sequer conseguem chegar a uma unidade de saúde, porque a orientação é que aos primeiros sintomas, as pessoas procurem as UBSs, as unidades de saúde. Exato. Só que elas estão lotadas, não tem médico suficiente para atender essas pessoas. Então, eles têm uma quantidade reduzida também, mais ou menos 30 fichas são distribuídas de manhã para essas pessoas serem atendidas pelo médico, para essas pessoas fazerem um teste, ou o teste rápido, ou o teste RT-PCR. Então, é uma quantidade muito pequena para a demanda. As pessoas começam a formar fila na UBS desde a madrugada, 4 horas da manhã, para conseguir uma ficha e conseguir o atendimento. Aí, o que acontece? Nem todo mundo consegue ser atendido e piora. Fica e a situação agrava. Então, vai todo mundo para o pronto-socorro, que é o que a gente está vendo da falta de oxigênio. Eu tenho uma pergunta aqui que chegou da produção do programa, sobre a população de Manaus e do entorno. Está ciente da gravidade? Eventos que aconteceram no final de ano no Brasil, que a gente viu imagens. Em Manaus, como é que foi isso? Como é que foi a reação dessas pessoas? E se essas aglomerações foram motivo desse pico ter aumentado tão drasticamente em Manaus? Foi. O governo do estado mesmo falou que as convenções eleitorais, as festas clandestinas foram responsáveis pelo início dessa subida drástica do número de contaminações e mortes aqui em Manaus. Isso foi publicado no dia 23 de dezembro. E o governo alertou porque, com o Natal e o Ano Novo se aproximando, e as festas, e as aglomerações, e as reuniões de família, de fim de ano, isso poderia ficar ainda pior. Sim. Então, por esse motivo, as festas que já estavam acontecendo de forma clandestina, infelizmente, muitas festas sendo flagradas, isso continua acontecendo, ainda que em quantidade reduzida, no Ano Novo e no Natal também, ainda que pouco mais, infelizmente, as reuniões, as aglomerações continuaram acontecendo aqui em Manaus. E aí o número de casos, obviamente, subiu ainda mais. Não havíamos enfrentado ainda um toque de recolher aqui na cidade. Isso aconteceu hoje, foi a primeira vez, ontem à noite, desde 7 horas da noite, e terminou às 6 horas da manhã de hoje, o toque de recolher na cidade, que é uma forma mais drástica de tentar fazer com que as pessoas fiquem em casa, se não for necessário ficar na rua, somente serviços essenciais, somente entrega
de medicamentos, somente quem está trabalhando, no caso a imprensa ou servidores da saúde, podem ficar na rua nesse período. Só que aí hoje de manhã, antes de 6 horas da manhã, 5 horas da manhã, quando a gente estava indo na barreira, na Ponte Rio Negro, que é a principal saída para um outro município aqui vizinho, para Iranduba, tinha gente na rua fazendo caminhada, tinha outras pessoas andando de bicicleta, tinha outros correndo, fazendo atividade física. Então, infelizmente, em algumas regiões de Manaus, parece que não caiu a ficha ainda, sabe? Porque parece que o que as pessoas contam na rua é só quando acontece com um parente nosso, com alguém próximo. É só quando a gente vai para a porta de um hospital ver o que realmente está acontecendo, é que cai a ficha. Porque se essas pessoas que a gente viu hoje caminhando, fazendo atividade física, que é importante, não vou dizer que não é importante, mas não agora e não na rua. Se essas pessoas ficarem doentes, se elas adoecerem, não vai ter como socorrer todo mundo, não tem espaço para todo mundo. Por mais que essas 235 pessoas que vão ser transferidas para liberar leitos aqui de Manaus sejam transferidas nos próximos dias, não são 235 leitos disponíveis. Tem outras 500 pessoas na fila. Não tem... não vai atender. É uma gota d'água, mas é a tentativa de fazer isso. Ana, eu fiquei muito sensibilizado com a tua fala e eu percebo isso, não tu como jornalista, repórter, mas de coração tu transmite a dor dos amazonenses aí sobre o que está acontecendo aí e muitas vezes na leitura de um jornal, de uma matéria jornalística que mostra uma fração de minutos, assim, ou de segundos, muito rápido, eu tenho a perceber de que deve estar sendo muito doloroso para vocês da imprensa fazer coberturas como essa, viu? Há 2 semanas, quando a gente parou no Platão Araújo, que foi o primeiro contato nessa segunda onda com a falta de oxigênio, com a crise que estava aí prestes a começar, em 10 minutos que eu fiquei ali na porta do hospital, foram 3 idosos que chegaram já sem respirar, desfalecidos e não tinha oxigênio. Hoje, uma mãe estava gritando desesperada porque não tinha oxigênio para o filho. O diretor da unidade de saúde estava do lado de fora tentando saber ali por que o oxigênio não tinha chegado ainda, cabisbaixo, triste, porque não tem o que fazer. Ele vai fazer o quê? Infelizmente não tem o que fazer. Os profissionais de saúde de mãos atadas e eu quando converso com uma família, quando eu ouço uma mãe dizendo que o filho está ali sem oxigênio, quando eu ouço um irmão falando que o irmão dele está no hospital, acabou o oxigênio, ele está implorando para que alguém venda um cilindro de oxigênio para ele, eu não tenho o que falar. Não, é difícil, né? Ana, deixa eu te fazer 2 perguntinhas rapidinhas aqui, mas eu não quero tomar muito teu tempo, eu sei que você está na hora do trabalho. Perguntam aqui, há quanto tempo o governo prevê que vai ter o toque de recolher em Manaus? 10 dias, a previsão é 10 dias, que esse toque de recolher funciona. Começou essa noite, né, 7 horas da noite de quinta-feira, terminou 6 horas da manhã agora de sexta, e pelos próximos 10 dias isso vai continuar acontecendo. A Polícia Militar diz que nessa primeira madrugada, nessa primeira noite, foi uma orientação. As pessoas que estão na rua, eles orientam, perguntam, pedem o crachá, se for trabalhador, perguntam para onde está indo, explicam que o toque de recolher está em vigor, porque todo mundo foi pego de surpresa sobre o toque de recolher. Só que a partir dessa segunda noite, a partir das 7 horas da noite de hoje, é que efetivamente deve começar uma fiscalização mais efetiva e quem for flagrado na rua, que não esteja nesse horário, né, de 7 da noite às 6 da manhã, que não esteja indo trabalhar em área essencial, ou até posto de gasolina também, que não pode funcionar nesse horário, essas pessoas vão ser presas e conduzidas à central de flagrantes aqui de Manaus. Segunda pergunta que eu acho que é importante a gente ter uma ideia, o governo amazonense, ele consegue ou fez essa atitude de determinar que as empresas privadas que têm produção de oxigênio seja direcionada para atender hospitais aí em Manaus? O governo conseguiu confiscar os cilindros de oxigênio, né, por meio de uma medida judicial, para que todos sejam fornecidos ao governo do estado, uma certa quantidade até o governo conseguiu alguns cilindros distribuir, né, dessas empresas, distribuir para os hospitais,
só que ainda assim tem empresa pagando multa e vendendo para pessoas de forma individual. Lamentável. Pois é. A gente sabe que no meio de uma pandemia sempre tem gente que quer tirar proveito, né, Ana? E eu acho que isso é cruel, um negócio desse. Rádio Rio Mar. Rádio Rio Mar tem quantos anos em Manaus? Nós temos 66 anos. Que legal, que coisa boa. Funciona 24 horas, vocês têm música e news aí? Como é que funciona, Ana? Música, jornalismo, evangelização. Que legal. Porque a pertence à Arquidiocese de Manaus, né? Por isso que eu falei que ainda há pouco a gente estava conversando com o arcebispo metropolitano de Manaus, o Dom Leonardo, que gravou uma mensagem ainda há pouco, a gente estava conversando com ele, pedindo pelo amor de Deus para que mandem oxigênio para cá, porque por mais inadmissível, por incrível que pareça, as pessoas estão morrendo sem oxigênio. Ele fez esse pedido de apelo e também gravou uma mensagem de tentativa de conforto, né, de esperança. Sim. A essas famílias que estão nas portas dos hospitais hoje aqui em Manaus. Olha, manda o nosso agradecimento sensível aqui da toda a equipe da Acústica pela tua declaração, pela tua participação, a tua direção da rádio, viu, Ana? Achei importantíssimo, nós também ficamos à disposição de vocês e dentro do possível a gente vai te contatando para quem sabe ter notícias melhores aí de Manaus para todo o Brasil, viu? Tomara. Quanto antes. Obrigado, um bom trabalho para ti, Ana. Muito obrigada, bom trabalho. Ana Maria Reis, da Rádio Rio Mar de Manaus, aí o contato que a Camila Matos conseguiu com ela. Perfeito, Camila, muito bom. O resultado foi agora chocante, hein, Diego? Olha, Fábio, pessoas dentro do hospital morrendo sem ar. Sabe que a semana pra gente tá sendo uma semana... Que coisa, hein? Que arrancada de 2021. A gente teve aqui o depoimento do pai do Pedrinho, né? Que pra mim foi muito emocionante. Eu não tava no microfone, mas tava aqui enxugando as lágrimas. E mais uma vez tava com os olhos... já lacrimejando, porque olha, a gente tá apelando há mais de 10 meses, né? Para as pessoas se concentrarem. A gente não tá dizendo que as pessoas, foi que nem a Ana falou, tu tem que praticar tua atividade física, tu tem que pegar o sol, mas olha a situação que tá o Amazonas e as pessoas estão como se nada tivesse acontecendo. Aí tudo bem, tu faz a tua atividade física. E se tu precisar do sistema de saúde, tu vai para onde? Tu viu o que ela disse, né? O pessoal vai e volta para casa, adoece, piora a doença. Vai para onde? Então, e 20 pessoas morrendo em casa, Diego. Enquanto continuarem politizando o negócio, Fábio, vai ser isso aí, a gente vai ver os números aumentar. As pessoas têm que se conscientizar. A gente vê o depoimento do Dr. Marcelo Malmo, que é um profissional da área de saúde. Eu convivo com uma profissional da área de saúde, que se eu te trouxer os relatos aqui, sabe... de situações, é impressionante, Fábio. Então, assim, as pessoas têm que se conscientizar. Agora, só para ter uma ideia, né? A aeronave da FAB chegou lá agora de madrugada. 8 horas para fazer. Não, eles chegaram com 6 mil litros. Levam 8 horas para transferir para um caminhão da White Martins. 8 horas? 8 horas. Aí tu tem que fazer essa distribuição no hospital. Se tu fizeres, olha aqui, ó, 6 voos por dia... Tu não tem como carregar 6 vezes 8 é mais do que um dia para fazer toda a operação de descarga. Então é uma coisa quase que só se tiverem outras formas de eles poderem transferir. E quer dizer, é uma coisa dificílima, né? Outra coisa, agora estão tirando 235 pessoas que estão nos hospitais, tirando de Manaus para mandar para outras cidades. Numa aeronave couberam 9. Agora tu imagina, claro, uma aeronave da FAB, não é própria para isso. Não é um avião de carga, ô Diego, que tá sem banco, sem nada, que daqui a pouco... É toda uma estrutura que tem que ser montada dentro dessa aeronave. E a informação que eu tive hoje de manhã é que o governo brasileiro está pedindo para os Estados Unidos um avião emprestado para poder fazer a logística do oxigênio de capitais brasileiras para Manaus. Que um avião devidamente equipado com condições de fazer esse transporte. É por isso que vale ter uma relação internacional responsável, né, Fábio, em tudo. Então, assim, ó, que nem a Venezuela se disponibilizou, né, de oferecer o oxigênio. Outros países, provavelmente, a gente espera que aconteça isso. Assim como a gente também, né, se coloca à disposição de outros países. Mas as pessoas têm que se conscientizar. Olha, a gente tá vendo os números aumentar, o número de mortes. Então, assim, vem mais um final de semana aí. Daqui a pouco é o momento, nesse final de semana, das pessoas tentar se conscientizar. Muita gente já se conscientizou, mas ainda tem aqueles, né, que não entenderam ainda, que não estão acreditando nos números.
Então faz um levantamento, faz as buscas aí, escute os relatos de quem já passou pela situação. Eu lamento assim, a gente ter que trazer essa notícia numa sexta-feira, mas a Camila nos ajudou a fazer esse contato lá. E eu acho super importante a gente ter ideia das condições que outros estados estão vivendo, né? E não adianta só criticar, agora vale a força para poderem resolver o assunto lá, né? E como disse, né? Não é uma logística fácil de fazer, é praticamente tudo de avião. Não tem como mandar um... Não, eu digo, das capitais para lá é só de avião. Não tem outro jeito, né? Bom, vamos ter que encerrar o programa, né, Diego Costa? Acabou, Fábio. Muito obrigado a todos pela sua audiência. Eu desejo a todos um bom fim de semana, se possível. Muito cuidado. Queremos você segunda-feira conosco aí, convivendo, curtindo. E vamos torcer para que a situação lá de Manaus melhore, que a nossa situação também melhore. E a gente volta a se encontrar na segunda-feira. Tá bom? Um abraço e até segunda. Programas com jornalismo diferenciado, debates, entrevistas e a interatividade com o ouvinte. A acústica faz a diferença no rádio regional. Jornalismo Acústica. Informação, agilidade e credibilidade. Hora certa. Boeira Terraplenagem. A força que sua obra precisa. 11h59. Boeira Terraplenagem, empresa especializada em serviços de escavações e aterro, mão de obra especializada e equipamento específico para a sua obra. Seja grande, média ou pequena, contamos com escavadeira hidráulica, prancha para transporte pesado e serviços de açude em geral. Contamos com saibreira própria. Se precisar de terraplenagem, fale com quem tem mais de 30 anos de experiência. Boeira Terraplenagem, a força que sua obra precisa. José de Souza Castro, 731 em Camaquã. Telefone 3671 2661 ou 99829-7389. A Tecmac Mahindra chegou a Camaquã. Um novo conceito em concessionária para levar até você toda a qualidade, tecnologia e robustez dos tratores Mahindra para a região. Com respaldo técnico e garantia em peças e serviços de fábrica, a Tecmac vai levar as melhores condições e ofertas em tratores e implementos até você. Visite a nova concessionária Tecmac Mahindra em Camaquã, Avenida José Loureiro da Silva 227. Acústica FM e Rede Gaúcha Sat. Dia. Amazonas começa a transferir mais de 230 pacientes com coronavírus para 7 capitais e Distrito Federal. Vice-presidente Hamilton Mourão diz que localização de Manaus dificulta a assistência